9 de julho, Ideias em Movimento. Ideias em Movimento. Apresentação, Patrícia Diniz. Boa tarde para você, querido ouvinte da Rádio 9 de Julho. Começou mais um Ideias em Movimento. Dia 3, hoje, né? Amanhã reprisa também no domingo. Mas hoje estamos virando aí o 9º mês do nosso programa Ideias em Movimento. Nasceu, agora ele nasceu. Agora é verdade. E tanto já aconteceu e tanto ainda para acontecer. Eu quero agradecer você que nos acompanha aí pelo AM 1600, pelas ondas curtas também, o site radio9dejulho.com.br, aplicativo Rádio 9 de Julho e também pela live, corre lá, Facebook, YouTube, Rádio 9 de Julho, estamos aqui também com imagens dos nossos estúdios. E hoje, no programa, a gente já vai falar do tema, porque eu quero desejar boas-vindas para ele que voltou de férias, animado. Não é quando a pessoa volta de férias muito animada, dá um choque na gente que tá aqui, né? Trabalhando cansado. Mas tudo bem. Bem-vindo de volta o nosso Ronaldo Mendes, Ronaldinho. Ideias em Movimento, com Patrícia Diniz. Mandar um beijo pro nosso Michelzinho, que ficou um mês aí conosco, ajudando, cuidando aí do horário do nosso Ronaldinho, nos telefones dançando animada, comeu bem hoje, né, meu bem? Nos telefones da nossa Neuza Valente, 1139-32-1600, que também é o número do nosso WhatsApp, 3932-1600, e hoje é o programa número 40, já não parece, né, gente? Caramba! Meu Deus, muito bem. Então você fica aqui com a gente, já vou apresentar aqui os meus convidados, começando ali da ponta, o Daniel Gomes, que é jornalista, editor-chefe do Jornal São Paulo. Acertei? Não, errei de novo! Não é possível que eu sempre erro! É redator! Eu só lembro quando eu erro! Então, quando eu pensar, já sei que é a segunda opção, não que é a primeira, que eu sempre acho que você é editor. Boa tarde. Boa tarde, deixa eu só explicar por que tanta chatice em relação a isso. Não, claro, por favor. O editor, ele pensa o jornal inteiro, então, enfim, e o redator ajuda que o jornal não seja publicado com nenhuma besteira gramatical, incoerência, então, enfim, o papel de editor é do Padre Miquelino, né? Okay. Eu, enquanto redator-chefe, sou responsável por não se publique besteira gramaticalmente falando, que ótimo. Editorialmente falando, mas é isso. Mas enfim, é o chefe. É chefe. Pra resumo, é chefe. Pra resumir a ópera. Minha chefa tá lá fora hoje. Minha esposa veio aí e meu filho também. A família inteira. Agora, eu falei pro Daniel quando ele chegou, pra que ele chegue no horário, que eu já esteve aqui 3 vezes. Terceira vez, ó. Só pra falar de coisa light, diga-se que lógico, gente, vocês acham que eu vou chamar, né? Enfim, e aí, a única vez que o Daniel chegou dentro do horário foi hoje, porque veio a família inteira, agora eu já sei. Daniel, você e a sua família podem estar no programa? Agora eu já sei. Um beijo pra família linda. Depois eu só conheço por foto, vou conhecer pessoalmente hoje. Ixi. Meu Deus, ixi. E também aqui no meio, aqui nos nossos estúdios também, a psicóloga Thalita Fernandes. Boa tarde. Oi, boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todo mundo que está aí na live acompanhando. Que bom. A Thalita já esteve aqui também conosco há menos tempo, né? Você a última vez foi em dezembro. Acho que a Thalita foi em março. Sim. Foi março, né? Foi em dezembro com o Daniel falando de Copa do Mundo. Foi. E a gente está aqui, então, vamos falar hoje sobre o racismo no esporte, né? Como uma das coisas aí o porquê, né? Foi o caso do Vini Júnior, que a gente vai conversar aqui hoje. Então, você aí dá o seu pitaco aí também, pela live, pelo telefone, pelo WhatsApp. A gente vai conversar sobre esse assunto tão importante e sério. Antes da gente orar também, rezar aqui, que a gente começa clamando sempre o Espírito Santo, quero convidar você para algumas festas juninas que já começaram. Vamos começar hoje aqui na nossa arquidiocese, espalhadas pela cidade. Que delícia, hein? A primeira aqui que eu vou convidar você para a paróquia São Bernardo de Claraval, da Vila Livieiro, que tem quermesse, né, com barracas típicas, música e muita diversão. E a comunidade fica na rua Aratimbó, 98, na Vila Livieiro. Muito bem, também tem no Brooklyn Novo, você que é do Brooklyn Novo aí, ó, a paróquia São João de Brito, espera você para essa festa, para as festas todos os finais de semana de junho, a partir das 5 horas da tarde. A paróquia fica na rua Louisiana 825,
7. E você que é da Água Funda ou próximo aí, a paróquia de Santo Afonso também começa a festa junina, que começa hoje e vai até todos os finais de semana, tanto de junho como de julho. Rua Doutor Carneiro Maia, 95. Então, gente, tem festa espalhada para todo canto. Vai prestigiar as nossas paróquias, né, Daniel? Importantíssimo. Importante, né? Porque é isso que movimenta muitas vezes o caixa aí, o financeiro aí das nossas paróquias, né, Daniel? Infelizmente, né, o ideal seria que o financeiro das paróquias fosse apenas mantido pelo dízimo. É um grande trabalho pastoral com isso, mas não dá certo. Aí precisa fazer festas, essas outras atividades. Recorrentemente, quando a gente conversa com as paróquias, esse problema vem à tona. Né? Sim, isso. E nada melhor, né, gente? Porque a gente sabe que a gente às vezes gasta uma fortuna, né, Thalita, também? A gente gasta uma fortuna por aí, come coisa que não tem graça nenhuma. É verdade. Não é? Aí vai na paróquia, ajuda as paróquias e ainda come só coisa gostosa, que normalmente não é difícil achar uma coisa ruim, né? Época boa. Muito bem. Aí, o Daniel, olha, o sorriso tá aqui tirando foto. Nunca veio, nenhum sábado, né? Eu não sabia que ele tava aí, não. Meu. O chefe tá, ele veio. Segura a tua máquina fotográfica lá, senão meu filho fotografa tudo. Deixa ele ser feliz. Então, gente, vamos lá começar nosso bate-papo. Primeiro rezando, claro, né? Convido você a comigo clamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. E eu quero já nesse clima aqui, antes da gente começar, de tardes, né, dessa tarde, a Marilta tá aqui, boa tarde, a Silvia também já chegou, a Beth Silva também, o William, muito bem, tá aqui também, a Socorrinho tá aí, boa tarde, a Tamiles acordou agora, mandou bom dia, ok, né, as pessoas no sábado fazem o que querem, acordam na hora que quiserem, tem direito, Fátima volta também, boa tarde para você, Fátima. Tá, já falou aqui que é muito interessante o tema e é verdade. Eu quero que o Daniel, a gente não combinou nada, normalmente a gente combinava, né? Dessa vez a gente veio no susto, Daniel. Maravilha, né? Você saiu tão bem das outras, mas vai sair bem, vai ser maravilhoso. Vamos lá, Daniel, explica pra gente o que aconteceu, né? Por que desse boom que aconteceu nas últimas semanas aí sobre o Vini Júnior. Explica primeiro pra gente isso. Bom, primeiramente, Patrícia, agradecer para a gente poder voltar a esse tema, né? Nesse fim de semana, se tivesse no ar, o Camisa 9 completaria 7 anos, começou em 5 de julho, ficamos até 2021. E uma das nossas preocupações sempre foi esse combate ao racismo no esporte, né? E eu, sinceramente, jamais imaginava que agora que a gente praticamente virou a página de uma pandemia, nos vimos totalmente frágeis enquanto seres humanos, sejamos negros, japoneses, amarelos, brancos, Sim. Somos igualmente frágeis a um pequeno vírus que causou um estrago daquele tamanho. Jamais imaginava que recorrentemente teríamos que falar do tema do racismo de novo, das pessoas se acharem melhor pela cor da pele, pela raça, enfim, não tem cabimento. Mas o que aconteceu de fato agora com o Vini Júnior? Desde 2021, o Vini Júnior tem sofrido recorrentemente ataques racistas, foram 10 insultos racistas de 2021 até agora, e explodiu, né? Simplesmente explodiu uma indignação, porque ainda que não seja um estádio inteiro, foi um coro de vozes contra o Vinícius Júnior. Anteriormente, era uma pessoa ou outra da arquibancada, um jogador ou outro em campo, mas no jogo contra o Valência, em 21 de maio, foi assim a maioria do estádio imitando o macaco, fazendo grunhidos. Imagine como o ser humano se sente nessa situação. O que houve, como sempre acontece nesses casos, um grande repúdio de diferentes instâncias, só que normalmente esse repúdio, indignação, dura aí uns 3, 4 dias e a coisa arrefece, mas dessa vez não. Dessa vez houve manifestação da FIFA, houve manifestação da ONU e de outras instâncias, artistas. Aqui no futebol brasileiro, nós vimos aí na última rodada os jogadores e árbitros de futebol num gesto coordenado pela CBF repudiando esses atos.
Em essência, é isso que acontece. Então, essa recorrência de atitudes, e agora com um agravante, se assim dizer, possamos dizer, que é o fato do presidente da La Liga Espanhola dizer que o Vini Júnior, que é vítima dessa situação, estaria provocando todo esse contexto, provocando os adversários, enfim. Já chamei o Vini Júnior para conversar, ele não veio. Ora bolas, o Vini Júnior é vítima desse cenário. Isso é importante que se ressalte sempre, porque é uma grande a corrente daqueles que infelizmente vão contra a luta antirracista, de que não, o cara não é vítima, ele está querendo se aproveitar dessa situação por algum motivo, né? Mas não, ele é vítima, e a vítima tem que ser protegida, não tem que dar esclarecimentos do porquê ela está sendo vítima daquilo. É isso. Eu quero só aproveitar esse gancho que você está falando, porque para preparar o programa também fui ver esses outros casos que você falou dele mesmo, né? E aí encontrei outros jogadores de futebol brasileiros lá na Europa que passaram também por essas situações, enfim. E às vezes as pessoas questionam, vi algumas pessoas, lógico que a gente vai nos comentários para ver, né? Que às vezes fala que é chororô, que é bobagem dele, mas aí, Thalita, eu quero te perguntar isso. A pessoa passa tanto por isso na vida e ouve tanto isso, e no caso dele, olha quantas vezes, né? E não deve ter sido isso pontuados. Imagino que ele não ouve caminhando, andando, treinando, enfim, né? Chega uma hora que a pessoa explode. E a pessoa fica, não tem, assim, porque ele foi expulso desse jogo também, né? Desse que aconteceu isso, né? Não foi nesse contexto. Foi em outro momento da partida que ele foi expulso, né? Mas qual foi a crítica à equipe de arbitragem que se fez ali? Que os árbitros não analisaram o contexto. O cara estava pilhado, naturalmente. Sim, claro. Aliás, ele é muito calmo. Eu não sei se manteria calma sobre essas circunstâncias. Sim. O Vini Júnior é um cara extremamente calmo. Verdade, então é isso. Não se analisou o contexto, depois se reviu a expulsão, o trio de arbitragem foi banido de apitar partidas na Liga Espanhola, mas enfim. E aí, Thalita, como então, assim, estou falando do psicológico dele, né, de passar por tudo isso diversas vezes, e de uma certa forma, como o Daniel falou, até foi calmo, que dependendo da pessoa, né, como a psicologia, eu quero que você fale com a sua visão de psicóloga para a reação e para o comportamento dele diante de tudo isso que está acontecendo com ele, né? Sim. Eu acho, assim, eu fico muito satisfeita que esse tema hoje está sendo discutido, né? Porque eu acho que por muito tempo foi silenciado. Então, os jogadores no geral, né, várias pessoas pretas, negras, né, elas sofriam com isso, né? Até teve um episódio com aquele goleiro Aranha, né? Isso. Que ele foi chamado, né, de macaco pela torcida do Grêmio mesmo, e teve até um comentário do Pelé que ele falou: eu fui insultado várias vezes e eu nunca reclamei, porque se for reclamar, parece que favorece mais. E não é bem assim, né? É porque antes isso não era discutido, e então as pessoas negras que sofriam, elas silenciavam, né? E esse rapaz, ele teve a coragem de falar, né? Teve a coragem de parar ali, né? Tentar, né? Parar o jogo para apontar o que estava acontecendo. Então é totalmente normal, assim, isso pode, assim, o comportamento dele, né? Porque isso que acontece traumatiza, né, a pessoa, porque é como se fosse uma memória lá do período colonial, como as pessoas que foram escravizadas foram vistas como animais. E aí, quando uma pessoa chama, é uma ofensa gravíssima, né? O que aconteceu, chamar ele de macaco tá desumanizando ele. E isso, assim, para as emoções dele, assim, acho que provoca vários sentimentos de raiva, de tristeza, e realmente, e aí vai ter uma explosão, assim, e até que ele realmente ele se controlou. Então é totalmente normal a reação dele e super necessário o que ele fez. Eu acho que por ele estar numa posição, assim, pensando no hierárquico, assim, né? Hoje ele está bem, ele teve essa coragem. Muitas pessoas não têm essa coragem e ficam em silêncio porque vai ser, sei lá, né? As pessoas vão desconsiderar o que a pessoa está falando. Então, os estudos e falar sobre o racismo está sendo necessário, e o que levou ele a querer reivindicar tudo, a querer falar,
Então, tem outras coisas por trás para ele ter conseguido ter essa atitude, sabe? Porque antigamente isso tinha um silêncio e as pessoas achavam normal o que não é normal, né? Com não pode ser certeza normal. Eu trouxe aqui um vídeo que ele colocou, né, no TikTok, e eu achei tão bonito, sabe? Ele tem realmente, Daniel, ele tem uma centralidade, assim, né? Porque qualquer outra pessoa, de repente, ímpar. Ele é um rapaz muito, muito centrado. Vamos ouvir aqui, então, deixa eu só tirar senão vai ficar em cima dele, né? Para quem tá nas redes sociais, vai ver o vídeo do Vini Júnior falando aqui. Vamos ouvi-lo. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto, brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos, são muito maiores do que isso. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração, mas nada disso começou ontem. Há semanas começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas, são do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Griezmann e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros, dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem, respeitem ou surtem, eu não vou parar. Não costumo vir publicamente rebater crítica. Sou atacado e não falo. Sou elogiado e também não falo. Eu trabalho, e muito, dentro e fora de campo. Desenvolvi um aplicativo para auxiliar a educação das crianças de escolas públicas sem a ajuda financeira de ninguém. Eu estou fazendo a escola com o meu nome e farei muito mais pela educação. Quero que as próximas gerações estejam preparadas como eu estou, para combater racistas e xenofóbicos. Sempre tento ser um exemplo de profissional e cidadão. Mas isso não dá clique, não engaja em rede social. Então os covardes inventam algum problema para me atacar. E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa, ou fui mal interpretado. Mas repito para você, racista, eu não vou parar de bailar. Seja no Sambódromo, no Bernabéu ou onde eu quiser. Com carinho e sorriso de quem é muito feliz, Vini Júnior. Que serenidade, que sabedoria, que coragem. Esse vídeo foi do ano passado, quando ele foi vítima de um comentário de um programa esportivo na Europa. Olha só. Uhum. Então, vejam, isso já reverberou. O ano passado, né? Sim. E aí, no começo desse ano, se eu não me engano, teve um clássico entre Real Madrid e Barcelona, que fizeram um boneco do Vini Júnior. Ah, eu vi isso, achei Colocaram Vini Júnior nesse boneco estilizado de cabeça para baixo em cima de uma ponte, se a memória não tá numa ponte, aqui. Com a camiseta dele. Com a camiseta vejam, se passaram 4 meses, precisou haver esse último episódio de agora para se prender preventivamente os caras que fizeram isso. Pegaram 3, 4 caras, e onde estão os caras, hoje? Estão soltos de novo. É triste, então, né? Eu tô rindo para não chorar. Esse da ponte, eu vi hoje, eu não tinha visto. É um boneco, para quem tá acompanhando a gente, é um boneco com a camiseta dele, né? Escrito Vini Júnior, e pendurado como se enforcado na ponte, escrito ódio, assim, uma coisa assim, né? Na faixa. Gente, aquilo arrepia de ver, porque é uma coisa absurda. Porque a gente está falando aqui, eu li o editorial do Jornal São Paulo dessa semana, né? E fala assim, o esporte é pra gente se divertir, é pra gente brincar um com o outro, não é? Da gente relaxar, da gente ter um momento também que para as crianças, né, Daniel? Você que tem filho sabe disso, né? Para a criança também ter esse contato com outras e brincar, e não só para a saúde. Então, o esporte deveria ser, né, um momento de descontração. E aí a pessoa usa aquilo que está mais escondido dentro dela, que eu quero que a Thalita também fale disso, como é que isso sai de dentro da pessoa, porque a pessoa né? Isso não é uma coisa, né, normal, enfim. E aí, isso vira uma coisa terrível, né? Porque a gente está falando aqui de um rapaz que, com certeza, está lá na Europa, lutou para isso, né? Não é porque é futebol que a gente vai desmerecer todo o esforço que ele fez, né? Porque ele não é
um CEO de uma grande empresa. Não, ele joga futebol e se esforçou para estar ali, né? Então, é tenebroso a gente ver que a pessoa usa uma coisa que deveria ser gostosa e um entretenimento para todo mundo para jogar o que ela tem de pior em cima de outro ser humano. Eu acho que isso que é... Porque se ela batesse a cabeça dela na parede, problema dela, vamos dizer assim, né? Mas assim, ela para agredir outra pessoa. Então, assim, é muito assustador ver isso acontecer no ano que a gente está, né? Como o Daniel falou, principalmente após o que a gente passou no mundo todo. Thalita, me explique de onde vem isso, que a pessoa fazer uma coisa dessa com o outro, né? Chegar ao ponto de... Porque não é só, eu tô com raiva do fulano porque ele não jogou a bola direito, porque ele chutou um pênalti errado, ou porque ele foi expulso. Não é isso, né? Não é uma raiva de repente, é uma coisa que tá dentro da pessoa, certo? Essa coisa ruim, esse racismo, certo? Sim, sim. É a crença da superioridade, né? Tá. Havia uma crença, né, no período colonial, que o branco era superior à pessoa preta, né, à pessoa negra. E aí teve até teorias totalmente erradas, né, de uma superioridade branca. E isso ainda está na memória das pessoas, assim, que é um absurdo, né? Até assim, hoje. Inferiorizar uma outra pessoa pelo tom da pele, né? E, então algo de superioridade, narcisismo que a pessoa coloca no outro, além da sombra dela, que é o que ela não enxerga no outro, ela tenta colocar naquele, né? O que ela não enxerga em si, que digo, ela tenta colocar no outro. Então é gravíssimo. E quem silencia também está contribuindo com essa violência. Ou quem contribui e xinga junto, né? Então eu acho que é importante as pessoas perceberem o racismo que existe em cada um, né? Que é assim que vai ser, né? Que isso vai ser assim, diminuído, né? Sim. E, Daniel, também toda a imprensa, o mundo todo, está em cima, né, desse presidente que eu li também, o que ele escreveu, que você comentou. Tá todo mundo com os olhos lá, né? O mundo todo, inclusive até a ministra, né, a Aniele Franco também deu uma declaração, falou que a gente não vai ficar só no papel, não, a gente vai para cima. Precisa ser assim, né, Daniel? E acho que assim, no esporte isso precisa acabar. Se começar dali, se a gente conseguisse terminar ali, já era uma grande coisa, né, Daniel? Essa semana não, semana passada eu entrevistei para o programa de rádio que eu já comentei aqui, que eu faço na rádio comunitária, né? Sim. O Neilton Ferreira Júnior, ele é um doutor em ciências sociais pela Escola de Educação Física e Esportes da USP. Ele está lançando o livro Racismo e Esporte. Olha muito só, interessante, por sinal. interessante. E ele me dizia o seguinte, o futebol, ele dizia, eu já tinha pesquisado isso, muitos livros tratam desse aspecto, o negro no futebol brasileiro, do Mário Filho, é um livro brilhante a esse respeito. Dizia, ele me recordava, né, o futebol ele foi gestado por uma elite branca, num contexto do fim do século XIX, enfim, em que você tinha posições fixas para os jogadores, porque aquilo era um espelho da instrumentalização, da segmentação da produção industrial. O jogo de futebol, as posições, elas foram pensadas para cada um ter sua função. E o que faz, principalmente o latino-americano e de modo mais especial o brasileiro, e o negro brasileiro de modo ainda mais especial, ele é inserido nesse espaço como alguém que vem, abre aspas, como pé de obra. Então um clube quer ser superior ao outro, ele vai lá, dá um jeito de fazer um contrato de gaveta numa indústria para o negro poder jogar pelo seu clube, e ele quebra toda essa lógica instrumentalizada das posições fixas, coisa e tal. E aí você começa pegando a história do futebol aqui no Brasil, você pega um Friedenreich na década de 1910, que já faz isso por aqui, pega um Leônidas da Silva, que vai para a Copa do Mundo de 38, negro, ele destrói defesas, o Brasil é terceiro colocado naquela Copa, pega a seleção de 58 com Pelé e Garrincha, que aí desmontam tudo, e aí, a partir daquela Copa, o Pelé se torna o maioral, enfim. A gente sempre imagina, a partir dessas experiências que os brasileiros conseguiram fazer de quebra dessa regrinha do esporte, que o esporte em especial e o futebol de modo mais específico não é o espaço ideal para o racismo, porque os grandes protagonistas do jogo, que reinventaram esse jogo, acabaram sendo pessoas negras. Mas, infelizmente, a gente vê todo esse fato. O Neilton me alertava para isso,
e dizia que não basta apenas, diante desses fatos, as notas de repúdio, as manifestações que o presidente da FIFA fez, algo precisa ser mais concreto. E um exemplo que ele me dava, que eu acho que eu, daqui para frente, pretendo entrar nessa luta, encampar, é que o futebol tem 17 regras. Ele precisa de mais uma, a regra 18, que é não permitir o racismo. O antirracismo é parte da regra do jogo. Então, se deflagrou um episódio racista no estádio, não é que você para o jogo, pede para a torcida calar a boca. Não, é pênalti, é falta, é expulsão, alguma coisa tem que ser feita para aquele clube que está fazendo isso. Porque a gente começa a punir o fato objetivo enquanto no ambiente do jogo. E aí depois, claro, você vai para uma esfera jurídica, vai para a esfera da justiça desportiva, mas hoje você comete um ato racista, o estádio está xingando alguém, como o caso do Vini Júnior, a orientação é que você pare o jogo, converse, espere a coisa atenuar para a partida correr, mas o psicológico do jogador, como fica? Então, concretamente, Patrícia, não bastam estas punições posteriores. O combate ao racismo precisa estar na regra do jogo. Sim. Hoje ainda não está. E aí a gente fala, é o que você está falando, como ainda não está, continua acontecendo. Exatamente. Não é? É uma coisa que vai ser recorrente. Aconteceu com o Vini Júnior, aconteceu com outros brasileiros na Europa, mas a gente está falando de uma coisa na Europa, mas que acontece aqui. Porque a gente, às vezes, eu às vezes acho isso, não sei se vocês sentem isso também, que parece que só acontece lá fora, como se aqui a gente fosse tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Num país todo misturado como o nosso, parece que aqui não acontece. E acontece, e muito. Só te dar uns dados. Por favor. 64 casos de racismo, segundo o Observatório da Discriminação Racial, em 2019. 2020, nós tivemos 31 casos. 2021, 64 de novo, ou seja, nesse meio de 2019 a 2021, tivemos uma pandemia, ou seja, não aprendemos porcaria nenhuma sobre a igualdade da condição do ser humano. E quando esses dados foram divulgados em agosto do ano passado, já naquele período de janeiro a agosto de 2022, tínhamos igualmente 64 casos. Ou seja, quando o Observatório da Discriminação Racial do Futebol, em agosto desse ano, provavelmente, for divulgar o balanço de dados de casos de racismo de 2022, a gente vai ter superado mais uma vez esse número. Sim. Né? Muitas coisas podem contar, claro, hoje as pessoas denunciam mais quando são vítimas disso, mas temos sim um racismo intrínseco ao futebol brasileiro e isso precisa acabar. Precisa, é verdade. Eu vou colocar aqui o pessoal no bate-papo também, quem está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais, você também manda aí pelo nosso WhatsApp, 3932.600, ou com a Neuzinha ali, 3932.600. Só mandar um abraço aqui para Janaína, que está acompanhando a gente da cidade de Coelho Neto, lá no Maranhão, Paróquia Santa Ana, Diocese de Brejo. Nossa, um beijo, Janaína, para você e toda a comunidade. A Marita escreveu aqui, em pleno século XXI, ainda temos essa triste realidade. Também tem aqui, o William escreveu aqui que o Neymar Júnior foi o mais recente jogador de futebol e a denunciar o racismo dentro das 4 linhas do campo de jogo. O agressor, o zagueiro espanhol Álvaro Gonzalez, teria feito vários insultos racistas contra o jogador brasileiro em jogo do campeonato francês. E aí, deixa eu só entrar numa questão aqui com vocês dois, que a Thalita falou que as pessoas, no caso desses rapazes, né, jovens aí que estão no futebol, a importância deles também colocarem a boca no trombone, né, de falarem o que está acontecendo, né, Thalita? Porque as pessoas ainda, tem muita gente que ainda tem medo, você comentou sobre isso, de falar, porque como se fosse assim, coitadinho. Porque às vezes a pessoa acha, fala assim, eu sou, como o Daniel também comentou, eu sou a vítima, mas aí vira tudo contra mim. Existe isso também, né, Thalita? As pessoas têm medo de denúncia, da denúncia. Com certeza, assim, dependendo da posição, né, até na posição financeira mesmo, né, a pessoa vai ter medo da reação, porque, né, o papel acaba sendo invertido, sabe? Até teve o caso daquela lutadora de jiu-jitsu, a Rafaela Silva, se não me engano, não lembro. Ela aplicou um golpe que não era permitido, e aí todo mundo começou a chamar ela de macaca, ela quase desistiu de continuar lutando. Então, assim, então acontece isso das pessoas tentar reverter, né? E é totalmente errado, né? Sim.
E por isso que é muito importante que eles abram a boca mesmo, esses jogadores, não importa a gente está destacando o futebol, claro, porque também é mais popular, e porque a gente está falando aqui do caso do Vini Júnior, mas em qualquer âmbito aí tem que falar mesmo, gente, tem que abrir a boca mesmo. A Tamila escreveu assim: como bem disse Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Precisamos nos posicionar sempre quando algum caso acontecer. É isso mesmo, gente. Tem que falar, tem que pôr a boca no trombone. Cadê? Quem mais? A Silvia Blanes escreveu: qualquer tipo de racismo é cruel, mas o racismo não velado é o pior, onde não se contratam pessoas pretas em cargos de confiança, onde crianças pretas não são aceitas em escolas ditas de elite, e por aí vai. Mas aí, eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, é só um reflexo, né? O que está acontecendo no esporte hoje com o Vini é um reflexo de toda a sociedade. Não é, Thalita? Começa com a Thalita. Sim, com certeza. E eu vou voltar um pouquinho no que você falou em relação ao Brasil, né? Que as pessoas acham que no Brasil não tem. Mas tem muito, né? É o mito da democracia racial. Ai, todo mundo é feliz, todo mundo aceita todo mundo. E não é. Tem um racismo que foi silenciado, não foi falado, e que agora as pessoas estão falando e que é super necessário. Assim, o que foi visto, né, com o Vini Júnior acontece com pessoas que, assim, ninguém conhece, às vezes até de uma forma muito violenta, assim, né? Como a gente vê, assim, alguns casos, né, no jornal de que a pessoa apanha, né? Então é bem... Então existe mesmo, assim, casos piores, né? Só um reflexo. Você estava falando ali, já vou passar a palavra para o Daniel também. Aquele caso também estourou, acho, não sei se foi no final do ano passado, no começo, que aquela mulher estava andando no mercado e aí começou a seguir, foi lá, tirou a roupa, falou: quer saber uma coisa? Fazer minha compra sem roupa, né? E aí, assim, aí todo mundo julgou ela, falou: mas ela tava bem vestida, ela voltou para casa, depois ela voltou para o mercado, começaram a questionar. Então, assim, olha o absurdo, a pessoa é vítima e ela é questionada porque ela é vítima, né? É muito absurdo isso, não é, Thalita? A gente vê não só no esporte, mas em todos os âmbitos. Sim, é porque as pessoas não querem se responsabilizar, né? Então, prefere ver o outro como... E tem alguns estereótipos para a pessoa, né, negra, é agressiva, ou eles hipersexualizam a mulher, ou é a mulher brava. Então, as pessoas colocam as pessoas nesse lugar, né? E não se responsabiliza pelo que elas estão fazendo, né? Como que elas estão cometendo um ato de racismo, mas não se responsabiliza. Aí prefere jogar no outro, né? Então, é não se conhecer, não se perceber e não se responsabilizar. Sim. Daniel, então fale também. Reflexo da sociedade, certo? Só o futebol que está acontecendo com o Vini Júnior é um reflexo não só da sociedade lá na Europa. Estou falando lá de longe, não. Estou falando daqui também, não é? Eu acho que são as duas coisas. O futebol criou um universo paralelo, eu até brinco, paralelo futebol clube, que é o ambiente onde tudo pode, né? Sim. Então, como você pode xingar o jogador porque ele errou um lance, você pode achar que o cara é só um produto do seu time, daí para passar o racismo é um estalo. Sim, né? Para um insulto racista é um estalo. Então, acho que existe esse componente catártico do futebol, e aí a Thalita certamente sabe falar disso melhor do que eu, que colabora muito para que esses casos venham à tona. Agora, de fato, é um espelho da nossa sociedade. E começa pelas sutilezas, pelos próprios apelidos que se dão aos jogadores, né? Você pega um jogador negro, grafite, por exemplo, vai se remeter ao quê? Né? Por que isso tem que ser a marca distintiva do atleta? Ele é um jogador de futebol como outro, não pode ser chamado pelo nome. Tanto é que o grafite, quando passou a ser comentarista de futebol, hoje se suavizou, hoje se chama de grafa, né? Enfim, não é mais o grafite. Se busca suavizar, mas isso ficou nas costas do cara a carreira inteira. Leônidas da Silva, por exemplo, que eu citava há pouco, né, da década de 30, 40, fez grande sucesso no futebol, se atrelou à imagem do Leônidas como o diamante negro. Mas diamante é uma coisa nobre. Mas não haveria outro apelido, né? Todas essas sutilezas vão sendo carregadas na vida do atleta. Então, eu acho que sim, é um espelho do que acontece na sociedade, e daí vem uma outra preocupação, que eu acho que deve ser alvo dos governos, das políticas, não só repudiar esses fatos quando acontecem, é da educação das novas gerações de que todos somos iguais em nossa dignidade humana, né? Isso é um primeiro ponto. E o segundo é que
nós, pessoas negras, pardas, temos que ter acesso às políticas públicas e também acesso à educação de alta qualidade, educação de nível superior, para que, primeiro, saibamos que essas práticas não são aceitas, não devem ser aceitas, discriminação, preconceito, racismo não é aceito, e isso a gente vai adquirir esse conhecimento tendo acesso ao saber, e principalmente que a gente possa instruir a nossa comunidade do entorno também sendo bem informado, né? Eu não sei qual a tua trajetória profissional, Thalita, eu posso falar da minha, enquanto uma pessoa, hoje eu me classifico como pardo. Eu, por exemplo, eu só consegui fazer faculdade, e concluí faculdade em universidade pública, em 2004, eu comecei a faculdade em 2004, terminei em 2007, e por 2 vezes eu passei em universidade particular, numa época que não existia esses programas de fomento, como o ProUni, não tive dinheiro para entrar numa universidade, né? Me lembro ainda hoje de descer a rua ali de Genópolis, que eu tinha passado em 5º lugar no Mackenzie, na faculdade de marketing e publicidade. Uau. Eu calculava o meu salário na época, eu era recenseador de dado técnico de posse, falei, vai dar. Que beleza, passei, ganho tanto aqui, vou ficar sem nada, mas eu pago minha faculdade. Cheguei para fazer a matrícula, tinha aumentado R$200, acabou. Sim. Então, é isso, é a questão da base. Veja, você está colocando para competir, se fosse uma prova de atletismo, pessoas em que uma está largando uma prova de... Tem uma pista de atletismo, tem 400 metros. Imagine que alguém precisa cumprir essa trajetória. Um branco, ele vai largar da posição de 200 metros, ele só tem que correr 200 metros. Um negro, o pardo, ele precisa correr os 400. Ele jamais vai chegar em igualdade de condições. Então, esse acesso ao nível superior, ele precisa acontecer. Sim, eu vou... A Thalita pode falar... Quer falar alguma coisa, Thalita? Não, é isso, né? Assim, tem os privilégios, com os privilégios, né? As pessoas conseguem chegar antes, né? Isso é lá desde o período, né? Após a abolição, as pessoas que foram, né? Teve a libertação, entre aspas, e as pessoas, né? Que foram escravizadas foram deixadas à margem da sociedade, né? E aí vieram os europeus com benefícios, com terras. E aí isso vem até hoje, né? Então as cotas lá atrás foi para os europeus e as pessoas pretas ficaram, né? Assim, abandonadas. E aí isso reflete até os dias de hoje, né? Uma dificuldade maior das pessoas negras, né? Chegarem, né? Na linha lá, chegam. Tem um caminho maior para percorrer, né? Tem que ser melhor. Que né, algumas pessoas privilegiadas já estão na frente, né? Então. A gente pode até marcar outro aí também, outro programa para falar um pouco sobre isso também, da questão na sociedade mesmo, né? Porque como o Daniel falou, eu acho que a gente aí né? Acho que você falou, eu fui uma das beneficiadas pelo ProUni, né? Também me formei em rádio e TV pelo ProUni, graças a ele, porque eu fiz uma faculdade de gente com elite, né? Quando eu terminei minha faculdade pagando metade da bolsa, eu estava pagando mais de R$1.000, porque, né? Mas a gente dava um jeito, né? Como o Daniel falou, a gente quer estudar, a gente dá um jeito. Então, imagina, né? Eu tive acesso a isso dessa forma. E quantos aí jovens também têm acesso à educação, né? Desse jeito, porque a gente sabe como funciona aí as nossas escolas e os mais pobres como sofrem, né? Para conseguir chegar, de repente, como o Vini Júnior chegou onde chegou, né? Então, assim, e a gente também, né, Daniel? Porque não somos frutos disso também, né? E com isso aqui a gente não está fazendo o discurso do coitadinho, nem do vitimismo. Não, claro que não. A gente está mostrando uma realidade. Isso. Em 5 minutos de conversa, a gente partilhou 2 histórias aqui. Por exemplo, você jamais, eu acho que tinha comentado isso contigo. Não, então, comigo você nunca comentou, a verdade. Não, tá aqui. Tô há 12 anos na casa, não comentei isso. Por sorte, eu vim parar numa instituição que ela valoriza a dignidade humana. Sim, né? Exatamente. E me ajudou nas promoções profissionais pela minha competência de trabalho. Mas uma porta se abriu para mim num determinado momento da vida. Quantos jovens, será, há 20 anos atrás, quando eu fiz faculdade, não tiveram essa porta aberta e tomaram outros rumos, né? Então não vamos nos alongar muito na conversa, porque o assunto é o racismo no futebol. Mas veja, isso precisa ser levado em conta. Precisa. Não existe justiça social sem acesso à igualdade de oportunidades. Com certeza. Não vamos continuar nisso. Por isso que chama Ideias em Movimento, Daniel. Vamos continuar um pouco mais nisso, porque deixa eu dar um exemplo meu, como você falou. Acho que eu nunca te contei também isso sobre meu caso. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa
E questionava muito essa coisa, porque esse monte de programa social aí, que não sei. Aí falei de mim, uma pessoa, né? Enfim, aí a pessoa começou a repensar. Falei, poxa, olha onde a Patrícia está conseguindo chegar, porque se dedicou, conseguiu por aquilo, né? E eu sei que, como eu, muitas e muitas famílias e muitos jovens, como eu e Daniel, né, conseguimos chegar e trabalhar com o que gostamos e viver com aquilo que a gente trabalha, com o que a gente conquista, né? Do financeiro, sim, porque somos trabalhadores e merecemos, lógico, né? Nosso salário. A gente faz o que ama, certo, Daniel? Sim. Sim, fazemos o que nós amamos, porque a gente teve uma oportunidade que muitos jovens não têm, muitas vezes por conta de onde nascem, pela cor da pele que tem. Isso é muito triste, né? A gente pensar, né? E deixa eu contar só um caso da faculdade, Daniel, para você e para a Thalita, que aconteceu, né? Porque a maior parte do nosso grupo lá na faculdade, nós éramos ProUni, ou 100% ou 50%, todos nós, 80% da sala. E aí foram fazer uma menina que paga, o papai pagava, desculpa falar, mas era verdade, gente, estou contando uma verdade. Foi a responsável para organizar a formatura para uma de cada sala, e ela foi. E quando ela foi contar para a sala toda qual era a empresa que ia bancar, ia arrumar, organizar a nossa formatura, ela votou na mais cara, mas deu uma briga na sala, Daniel. Os rapazes da sala tiveram que segurar as meninas, porque a menina que votou, que aí o pai pagava lá a faculdade, falou, não, mas era melhor. E a outra falou, que mundo que você vive? Ela gritava, que mundo que você vive? A maior parte da sala tem ProUni, a gente trabalha para pagar isso aqui. Como a gente vai fazer formatura? Como é que a gente vai conseguir fazer? Olha só. Né? Então, assim, é uma realidade. Lógico, eu estou contando um caso que aconteceu ali, mas, assim, elas brigaram feio. E aí ficaram sem se falar, eu acho, até. Então, assim, olha a diferença. Só porque nós estamos no mesmo ambiente, no caso, ali estávamos, mas não estamos aí, como o Daniel falou. A gente está no mesmo ambiente, mas tem gente, alguns de nós, tinha que correr um pouco mais do que aqueles que estavam ali mesmo no mesmo ambiente. E isso é muito cruel. É uma sociedade muito cruel. Agora, transporta isso para o futebol, né? Sim, quando você é um atleta negro, começa a ter projeção, sofre preconceito, vai bater de frente com essas realidades, não se silencia, é claro que você vai ter problemas. E por isso que o Vini Júnior está tendo. Exato. E vai ter mais ainda. Mas é aí que está a questão de que as vozes que sofrem com esse racismo, elas não podem gritar sozinhas no deserto. Né? Isso também o Neilton, com quem eu conversava, e citei há pouco, dizia, é preciso haver uma união, porque se continuar esses gritos isolados, eles vão ser silenciados, sim, vão ser cancelados. Né? A Thalita citava aqui o caso do goleiro Aranha de 2014, depois que ele colocou, né, o caso lá, que ele era goleiro do Santos, foi vítima de uma torcedora do Grêmio fazendo esses insultos raciais, nunca mais se abriu uma grande porta de um clube brasileiro para o Aranha. Ou seja, se essas vozes não forem coordenadas, juntadas, esse movimento não for unificado, elas são silenciadas, porque o sistema está aí para isso. Sim. Oprime, né? Deixa eu colocar mais alguns comentários aqui. Deixa eu ver aqui onde eu parei. A Adriana falou que tá falando do que a gente comentou aqui antes, né? Não é só no esporte que existe o racismo, e esse assunto precisa ter uma punição mais rígida e que seja mais levada a sério. A Socorro Isito escreveu: acredito que uma pessoa que faz racismo ou qualquer outra coisa parecida em público, mesmo sabendo que tem punição para tudo, não se importa com ninguém, só com seu próprio ego, e sim uma pessoa extremamente maldosa e nunca vai mudar. O Daniel citou aqui, né? O pessoal que falou, estava preso e já soltaram, não foi isso que você comentou, né? Sim, os que fizeram boneco com o Vini Júnior, se não tiver com a informação desatualizada, ficaram 3, 4 dias na prisão e já estão soltos. Para fazer de novo. Não sei se vão fazer de novo, porque a repercussão foi muito intensa, né? Mas, enfim. Eu não sei. Eu também, aí a gente entra em outra questão, eu não sei quanto prender alguém resolve, né? Você sabe que a história da prisão, ela surgiu por dívidas. Antigamente, nos primórdios do sistema carcerário, se prendia alguém por dívidas. Hoje se prende por tudo, o sistema carcerário tá superlotado, a gente só vai fazer alguém que já entrou com alguma coisa ruim ficar pior ainda, mas é uma outra discussão. Mas se fosse por dívida... Tinha muitos... Nossa, gente, até poucas pessoas circulando. Oh, meu Deus, vida é difícil. Vamos lá, Beth falou, realmente isso acontece no dia a dia, nas lojas, nas escolas, infelizmente. Que mais?
cadê? Que foi aqui, Adriana, que você escreveu? Adrianinha, existe aqui, fui um tempo atrás num clube com os amigos, gostei do lugar, e no final de semana seguinte fui com a minha família e somos proibidos de entrar, porque meu pai e meu marido são negros. Nossa, mas que coisa nojenta, Gente, não. sério? Que coisa nojenta. Não é absurdo? Que coisa nojenta. Mas infelizmente acontece. Gente, nossa. Cadê? O Caio. Caio escreveu aqui: a cultura europeia nunca foi de colonizados, mas sim de colonizadores. O racismo se tornou parte da educação deles e triste que eles não aprendem. Thalita, enquanto você estava falando, eu pensei, e eu quero que você fale também, porque a gente precisa ensinar isso de pequeno, gente, de pequenininha, as criancinhas fofinhas, lindinhas, tem que entender que somos todos iguais ali no berço, já, na barriga, vai, pronto. Porque ninguém nasce assim, né? E se a pessoa é assim, é porque ela foi ou viveu numa situação, num ambiente assim, racista, não é? Então, é a importância de cuidar bem das nossas crianças, de educar bem nossas crianças, pode falar. Com certeza, eu acho que tem que educar bem, né? Mas tem que ter essa mudança de base, né? Hoje nas escolas, né, está sendo obrigatório estudar sobre a cultura afro, né? Que é super importante. Mas, assim, tem que ter uma mudança também na sociedade e ver a pessoa negra como um indivíduo, né? Porque as pessoas veem uma pessoa negra como um coletivo. Uhum. Tipo, ver uma pessoa negra, aquela pessoa é violenta, aquele homem é violento, é agressivo. Ele é mais um negão, né, que chamam, ele é agressivo, ou aquela mulher é a mulata gostosa. Então, tudo isso tem que ser, né, trabalhado para ver a pessoa negra como um indivíduo, e a criança, nos lugares de poder, ela vai vendo pessoas brancas, né, e ela não vê pessoas negras em alguns lugares. Isso contribui para ela também, claro que tem a educação da família também, né, e da escola, mas também para ela ter esse pensamento, né, de que, é um subalterno, né, então os espaços de poder têm que ser ocupados por pessoas negras também, é o que falta hoje na sociedade, e que é necessário com programas do ProUni, que isso, né, que vai favorecer as pessoas que tenham a formação, a graduação e possam ocupar esses lugares, que é totalmente necessário. Mas é claro que os pais têm que fazer esse trabalho e a escola também, né? Sim, com certeza. Acho que tinha mais um comentário aqui que eu não tinha lido ainda. A Adriana escreveu mais uma história que diz que a prima, que é negra, tentou suicídio porque na escola um aluno disse que ela não estava sendo convidada para a festa, que todos os outros alunos tinham sido convidados, porque ela iria escurecer o ambiente. Então, é a criança que ouve em casa, né, gente? Não é a criança, normalmente. É em casa e a sociedade, porque a sociedade é racista. E todo mundo precisa perceber o racismo que existe em si. É assim que a gente vai diminuir. Sabe, porque às vezes você tem um pré-julgamento. O que eu falo para as pessoas hoje é como você vê uma pessoa negra. Quando você está em qualquer lugar, como é que você vê uma pessoa negra? Você tem um pré-julgamento daquela pessoa? Então, olha para isso, né? Que isso já é do racismo estrutural, né? Vem do racismo estrutural. Então, cada um tem que olhar para si e não pode falar o outro é racista, eu não sou. Peraí, deixa eu olhar, ver se eu não tenho racismo em mim. Sabe? Porque tem esse pré-julgamento. Sim. Eu posso só fazer uma acréscimo? Agora falando um pouco como pai, né? Meu filho vai completar 5 anos em breve. Fofíssimo. Figurinha. E eu acho que, enquanto pais, a gente precisa ensinar para nossas crianças 2 coisas. Primeiro, a vida tem regras. E o racismo, o combate ao racismo, não ser racista precisa ser uma das regras da vida. Isso tem que entrar na cabeça da criança. Você não pode maltratar seu coleguinha porque ele é negro ou porque ele é de etnia asiática, enfim. Não pode, porque todos somos iguais. Essa é a primeira coisa. E segundo, e para mim até mais importante, a gente precisa ensinar as nossas crianças a perderem. Elas precisam entender que a vida ela é feita de regras e de momentos que são muito felizes, que a vitória a gente vai celebrar, se alegrar, mas vai perder. Por que eu digo isso?
Porque quando nós ensinamos às nossas crianças que existem limites, que elas, em determinado momento da vida, numa competição, numa disputa qualquer, elas vão perder, elas não vão se valer de argumentos sorrateiros, rasos, como é o caso de um insulto racista, para querer diminuir o outro, diminuir o feito do outro, não reconhecer. Eu acho que isso é importante. Na medida do possível, nessa vida maluca que nós temos, que eu acho que também um dos problemas para educar as crianças hoje é a falta de tempo que a gente tem para isso, fazer isso com qualidade, e digo de experiência pessoal, eu acho que essa preocupação tem que existir. Saiba, filho, que nem tudo na vida vai ser do jeito que você quer. Sim. E que, de modo algum, você pode se achar melhor do que o outro pela cor que você tem. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental, muito bem. Deixa eu ver aqui alguém mais que escreveu alguma coisa. Júlia Ribeiro escreveu boa tarde pra gente. O programa hoje é extremamente importante para o assunto tão extrapolado nessas questões em todos os lugares. É triste. O bom, eu acho que é o que a gente até comentou aqui já, é aquilo que precisa ser dito, né? Então a gente ainda está ouvindo falar muito de uma coisa que aconteceu há 2, 3 semanas atrás, né? Por isso que eu quis falar aqui também. Eu achei fundamental dizer por quê? Porque a gente precisa ter isso também, esse contato com essas informações, com essas notícias, e falar muito, e a gente ouvir, entrar nas redes sociais e ajudar e falar, porque para ver se isso entra na cabeça das pessoas, para que vire regras no esporte, como você está dizendo, Daniel, para que vire leis mais rigorosas, sejam mais rígidas ainda do que são, porque é uma coisa que precisa ser exterminada, gente. Não é uma coisa que não pode acontecer mais. E a gente vem de um tempo em que, em vez de a gente ter melhorado como humanidade, como o Daniel falou, a gente está vindo também de uma onda de muito ódio, de muitas agressões, de muita gente brigando, né? Eu até li, acho que esses dias na internet sobre isso. Falei assim, antigamente, acabava uma eleição, acabava a eleição, a gente virava as costas e ia embora, todo mundo deixava o homem lá fazer o que estragar, o que está estragado, porque normalmente a gente não vota muito bem ainda, enfim, mas tudo bem, deixa para lá. E aí, mas hoje não, é uma coisa que e a gente vive numa sociedade de ódio, não, a gente está comentando, lógico, que a gente pegou mais quase 1 hora aqui para falar do racismo, mas é o ódio que está enraizado aí, né, no mundo, não é nem aqui só, se fosse aqui, tudo bem, a gente ia para, mas enfim, não é uma coisa, não é, Thalita, você não sente isso também, que é uma coisa do ódio contra o outro, a raiva contra o outro, se não está dentro daquilo que eu penso, o outro não vale nada. É mais ou menos assim, não é? Isso mesmo. E acaba projetando, né? Então, é você perceber isso em você. Onde está isso em você que você fala que não é seu? Não, sou uma pessoa super tranquila, mas aí eu falo que o outro é agressivo, ou eu né, de alguma forma agressiva, violento o outro. Então, onde que está a violência em você? Né? É isso que é importante, é você realmente cada vez mais se conhecer, e na luta de combate ao racismo é denunciar, né? Porque é crime hoje, então é necessário que as pessoas denunciem, e é importante a participação das pessoas pretas, né, negras nessa luta, e das pessoas brancas também, que às vezes não sofrem com isso, mas precisa lutar, precisa todo mundo estar junto nesse combate aí ao racismo. Daniel, vamos lá, deixa eu entrar numa coisa aqui que eu quero que você diga. Você acha, porque o esporte, você é um homem também do esporte aí, que fala, que conhece, que sabe muito. Você acha que o esporte, o futebol, vamos entrar no futebol, ele é propício, e essa coisa da emoção vir muito à flor da pele na hora dos jogos, na hora de torcer, que é torcedor, aquilo. Você acha que isso é um ambiente propício? O esporte é um ambiente propício para esse ódio? Até o Padre Marcos comentou ontem, quando eu dizia de vocês aqui, que teria no meu programa hoje, ele falou que sente um pouco isso com o treinador do Palmeiras, como é o nome? Abel Ferreira. O Abel Ferreira, por ser português, então ele não presta. Para um monte de comentaristas, ele não presta porque ele é português. Se fosse brasileiro, de repente, daria certo. Você acha que isso existe mesmo por conta disso? Que é um ambiente de a gente fica mais emoção mesmo, então lá a gente joga tudo mesmo, não tô nem aí. Você acha ou não? É o que eu brinco do paralelo futebol clube, né? Tá. Parece que no futebol tudo pode. Tudo pode, porque é um jogo. É um jogo, então, mas jogo tem regra. Sim. Então, o desrespeito à dignidade humana, ele tem que estar na regra de tudo, inclusive do futebol. Mas sim, esse ambiente, esse caldeirão, né?
o futebol nos permite, de fato, historicamente se construiu esse conceito, extravasar as emoções, o momento catártico. E, de novo, se no ambiente ali você está na arquibancada, você pode xingar o sujeito, reclamar porque ele perdeu um gol, dizer que ele não presta de nada. Disso para passar para o insulto racista é muito tênue, Sim. A linha é muito tênue. Se isso estiver minimamente dentro dos teus conceitos de que você pode depreciar o jogador adversário ou do seu próprio clube, se ele não lhe agrada a partir da cor da pele, tá feito o estrago, entendeu? Então, acho que anteriormente a tudo isso, é um trabalho de conscientização, de novo. O racismo não é parte do jogo, ele é contra a regra. Isso tem que ser introjetado nas novas gerações de uma vez por todas. E a partir disso, a gente vai tentando criar limites para esse ambiente que é de descarga de emoções mesmo, né? Tanto é esse ambiente de descargas de emoções que, passada a pandemia, a gente vê os estádios muito mais cheios do que estavam antes da pandemia de Covid-19, porque as pessoas precisam de uma válvula de escape. Sim. Encontram, por torcer por seu time, essa válvula de escape, mas isso jamais deve ser feito com desrespeito à dignidade do outro, que ali, no caso, é o jogador de futebol. Sim. Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa, um dos dois, ou a Thalita ou o Daniel, que a gente aí não comentou, não foi falado? Não, só complementando isso que o Daniel falou, né? É o retrato da sombra, né? A sombra coletiva, sabe? Quando que tá ali, né? A pessoa tá ali no jogo, é afetado, vem as emoções, e aí ela solta o que tá lá dentro, de pior dela, sabe? É a sombra dela. E aí tem uma contaminação, né, psíquica, e aí a sombra do coletivo ali, que xinga, que ofende. Então, é cada um trabalhar em si, né? Porque se você não tem isso dentro de si, você não vai colocar isso para o outro. Então, de alguma forma, você se sente superior, né? Então, é olhar para si, né? E olhar para esse coletivo também que aí apareceu, né? No caso do Vini Júnior, apareceu isso aí. O coletivo falou, olha aí, ó. Vocês estão achando que não é tão grave, né? Não tem racismo, ó. E aí aconteceu várias pessoas colocarem isso. Então é uma coisa grave que precisa ser combatida, né? Assim, que vai demorar alguns anos aí, mas né, é isso. Mas está começando, de né? Cada um. Daniel? Não, só queria deixar como dica para os nossos ouvintes aí a leitura do documento Dar o Melhor de Si, a perspectiva cristã sobre o esporte, publicado em 2018. Um dos trechos fala desse combate ao racismo, mas analisa o futebol enquanto um fenômeno humano de que não pode ser tratado em paralelo, né? A dignidade humana também precisa estar no ambiente do esporte e é um documento valioso, feito aí pela Igreja Católica, vale a pena conferir. Discursos dos papas também contra o racismo, sempre muito pungentes. Eu me lembro, tem um discurso de São João Paulo II, no Jubileu dos Esportistas do ano 2000, eu acho que é isso, do ano 2000, vale a pena também conferir. Enfim, há muitos subsídios para que a gente combata o racismo. E só para terminar, tem uma história dos Jogos Olímpicos, quando foi criado também por uma elite branca, burguesa, o jogo pelo jogo, o resultado pelo resultado. E aí aconteceram as edições de 1896, 1900 e 1904. Em 1904, os Jogos Olímpicos em St. Louis foi realizado junto com uma feira mundial de exposição de todas as coisas. E criaram uma espécie de jogos indígenas, que na verdade foi uma situação para ridicularizar os povos indígenas norte-americanos daquela época. No ano seguinte, né, o Barão Pierre de Coubertin, que criou os jogos, quis conversar com o Papa Pio X para que a igreja apoiasse de algum modo a prática dos Jogos Olímpicos. E o Papa colocou o Barão no seu lugar. Olha, a gente apoia, mas essa questão da dignidade humana precisa ser parte dos Jogos Olímpicos. E desde então, o olimpismo ele deixa de ter apenas esse aspecto objetivo do resultado pelo resultado, para olhar um pouco também para a dignidade humana. Então, só esses destaques, né, do quanto a igreja também está atenta a essas questões ao longo da história. Que bom. Quero agradecer vocês dois mais uma vez por terem vindo. Voltarão ao meu programa. Posso indicar um livro? Pode indicar rapidíssimo. Já que ele indicou, Tornar-se Negro, Neuza Santos, Memórias da Plantação Grada Quilomba, e de Jamila também Ribeiro, que é muito bom. Muito bem. Então, obrigada a você também que ficou com a gente aqui essa 1 hora. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o Festival Aleluia
Então, recebo aqui o Luiz Felipe e a Eleni Rodrigues, que são consagrados da Shalom e fazem parte da organização do Aleluia. Espero você no próximo sábado, à 13h. Muito obrigada mais uma vez a companhia. Obrigada, Thalita. Obrigada, Daniel. Fiquem com Deus e continuem aí na nossa programação. Obrigado, Ronaldinho. Obrigado, Deus. Tchau, gente. Beijo. Fiquem com Deus.